E essa noite eu convidei também um pastor para a nossa comemoração, né? Pastor alemão, não, é brasileiro. O nome dele é alemão, Paulo Roberto Rumbelsperger. Amém. Deus nos abençoe aí através do pastor Paulo. Amém, queridos. Você está alegre? Eu também estou alegre. Estou muito alegre, ainda mais com essa notícia aí, que o pastor vai receber a chave amanhã. Irmãos, é bom demais, né? Você pode dizer assim, a criança nasceu. Nasceu, irmãos. Estavam nessa expectativa durante muito tempo, né? E tem tanta igreja falando tanta bobagem acerca de gravidez, mas nós estávamos grávidos de um terreno, né? E o Senhor deu. Então a criança nasceu e agora nós vamos fazê-la crescer. E para crescer, fala para o teu irmão, depende de você. Isso, pode falar assim, irmão, não se preocupa não, já tiramos a oferta, ninguém vai tirar a oferta de novo não, pode falar com firmeza. Para crescer, essa criança depende de você, pode falar isso. Só vai depender de nós, irmãos. E o Senhor nos dará, né? Segundo a tua fé, segundo a tua boa vontade, o Senhor vai fazer o melhor para nós. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Tem um tema de mensagem aí muito bom, né? Ser grande. Ser grande. Lucas, capítulo 24, verso 13, até o versículo 21. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, estando conversando, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Este lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Pai, essa é a tua palavra. E nós cremos, Deus, no teu poder. Espírito Santo, nós carecemos de ti nessa noite, pois queremos ouvir a tua voz. Para isso, Senhor, damos total liberdade ao Senhor para falar conosco, para me usar, Senhor, até onde o Senhor assim quiser me usar. Eis-me aqui, ó Deus, não como um pregador, mas sim para fazer a tua vontade neste altar. Senhor, que tu me abençoes e abençoe o teu povo que está reunido aqui. Pois ao Senhor damos liberdade, não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou se manifestar nesse lugar, pois esse lugar é santo, consagrado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fale conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, você já falou com alguém por telefone, que você tenha marcado um certo encontro, e aí você começou a desenhar essa pessoa, e quando você encontra a pessoa, você diz: ih, rapaz, você não é nada disso que eu esperava. Já aconteceu contigo isso? Você fala com a pessoa tem a voz grossa: não, tudo bem, nós vamos nos encontrar às 19 horas. Aí você vai às 19 horas e encontra a pessoa desse tamaninho, o cara franzininho, careca e barrigudo. Aí você, rapaz, você com a voz, aí dá vontade de falar, não dá, irmãos? Você com a voz tão bonita e tão estranho. Mas acontece isso.
Às vezes a gente encontra pessoas que a gente descreve, a gente faz uma imagem, aí quando depara com a pessoa, a gente diz, meu Deus, não é nada disso. Cuidado você que está namorando aí via internet, viu, irmão? Você pode se decepcionar, pode não ser um Brad Pitt, viu? Você também, irmão, cuidado com isso. Mas eu fiquei pensando nessa palavra, irmãos, como definir Deus? Como é que eu vou definir Deus, né? Porque Ele está muito além de qualquer definição humana. O que eu tentar falar acerca de Deus ainda é o mínimo. Como é que eu vou definir um ser tão tremendo quanto Deus? Como defini-lo? Tudo que nós falamos acerca de Deus está muito aquém do que Ele realmente é. Ele está muito além de tudo que nós imaginarmos a seu respeito. Deus ultrapassa todas as nossas definições. Eu não sei o que você pensa acerca de Deus, mas o que você pensa acerca de Deus, Ele está muito além disso daí. Ele está muito acima. Deus está acima de todas as coisas. E nós não podemos representar o nosso Deus com uma imagem. Sinto muito se você que está aqui nesta noite tem alguma imagem na sua casa e você olha para ele e diz assim, esse aqui é Deus. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, o Adonai, ele não é representado por uma imagem de escultura. Nós não temos como representá-lo. Eu não vou fazer um boneco e dizer, esse aqui é Jesus. Esse aqui é o meu Deus. Até porque esse boneco, para se deslocar de um lugar para o outro, precisa da minha ajuda. Senão ele fica ali parado. Então nós não podemos criar uma imagem para Deus. A Bíblia fala muitas coisas sobre Deus. E nós também o definimos de muitas formas. Nós podemos dizer, por exemplo, que Deus é o Criador. Amém, irmãos? Mas Ele não é só isso. Deus é o Criador, é o que diz em João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, ele é o Criador. Nós poderíamos definir assim, dizer, não, Deus é o Criador. Também poderíamos falar nessa noite que Ele é a verdade que liberta. Amém, queridos? Nós estamos aqui diante de pessoas que foram libertas por Ele. O Senhor nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e por isso nós estamos aqui. Como está definido em João, no capítulo 8, 32, que diz o quê? E conhecereis a verdade vos libertará. E o verso 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós poderíamos dizer, Ele é o libertador, Ele é a verdade que liberta. E Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, e o povo, ele reconheceu, ele experimentou esse Deus libertador. Talvez para aquele povo, Deus era simplesmente o libertador, somente o libertador. Como para muitos de nós, Deus é somente o Criador, somente o libertador, mas Ele também é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém, irmãos? Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Como diz em Apocalipse, no capítulo 19, verso 11 e 16, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o quê? O Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente
pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Que nome, irmãos? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bom, pastor, então está definido. Ele é o Criador, o Senhor é a verdade que liberta, e Ele também é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ponto final. Vamos para casa, todo mundo feliz, sabendo que é Deus. Mas eu lhe pergunto, Ele é só isso? Deus é só isso? Para muitos, o Senhor é juiz. Ele é o meu juiz. Ao ponto de alguns fazerem uma oração que é a pior oração que existe. A pessoa ora ao Deus juiz assim: eu vou orar, aquela pessoa vai se ver com meu Deus, se amanhã não amanhecer com a perna quebrada. É misericórdia mesmo. Ele é o meu juiz. Cuidado que ele pode te julgar, minha irmã. Muito cuidado. Cuidado que o tiro pode pegar no seu pé, né? Então, para muitos, o Senhor, Ele é juiz. Ele é aquele que julga. A diferença, irmãos, é que nós, muitas vezes, também somos juízes. Mas nós, quando julgamos, nós julgamos errada e equivocadamente as coisas e as pessoas. Diferente do nosso Senhor, o juiz, que julga com discernimento. Ele é o juiz que julga com discernimento. Portanto, fique tranquilo. Não vai quebrar a sua perna. Viu? Você pode dizer amém a isso? Olha, muito bom. Ele também é o nosso general. O Senhor é o nosso general. Ele é o Senhor dos exércitos. Aí, muitos que aqui estão poderiam dizer: é esse que eu preciso. Que olha, na minha área, o bicho está pegando. Eu preciso de um general, um Senhor dos exércitos que entre lá e acabe com aquela bandidada toda. Então ele é o meu general, ele é o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor, Salmo 46, verso 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então está definido. Ele é meu general, porque ele também governa os exércitos celestiais. Estamos definindo o que é Deus. Ele dá ordem aos seus anjos. O que diz a palavra do Senhor em Salmo 91, verso 11? Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele é o Senhor e ele governa os exércitos celestiais. Então nós poderíamos definir Deus. Mas ele é o nosso pastor também. Ele é o nosso pastor, aquele que nos leva aos pastos verdejantes. É isso, querido? Ele nos leva aos pastos verdejantes. Nós lemos na abertura do culto, nós lemos o Salmo 23. Um salmo tão conhecido da igreja que já está no automático. Não vou nem abrir a Bíblia, já sei de cor. A questão é, você vive isso? Nós vivemos esse Salmo 23 reconhecendo que Ele é o nosso pastor e que nos leva aos pastos verdejantes. Mas vem a pergunta: é só isso? Ele é só isso? Deus é o nosso Pai. Poderíamos também defini-lo dessa forma. Dependendo da figura que nós escolhemos, nós desenvolvemos uma expectativa em relação a Deus. Quando eu escolho na figura de Deus, eu escolho a figura de um médico, eu vou orar para ele curar. Senhor, cura. E eu lhe pergunto, se ele não curar? E se ao invés da cura vier o óbito? O que será desse Deus que para você é um médico? Por isso que muitos perdem a fé. Eu orei, ele não curou. Não quero mais saber de Deus. Aliás, eu vou lá enterrar o meu ente querido, e com ele eu vou enterrar Jesus. E quando sai do cemitério, deixa Jesus lá enterrado. Por quê? Porque eu orei e não foi curado. Porque para você, ele somente é médico. Ele é o médico, então ele tem que curar. Não. Nós não podemos esquecer que Ele é Senhor. Senhor.
Sabe o que é ser Senhor, irmãos? Ele manda. Ele faz do jeito que Ele quer. Nós somos o seu povo. Para mim e para você, meu irmão, só resta o amém. Mais nada. Eu vou orar, e se não for curado? Você pode dizer amém. Essa é a resposta. Eu continuo te glorificando e te exaltando, adorando ao Senhor, porque Tu és o meu Deus. Eu sei quem o Senhor é. Para quem vê o Senhor como general, queridos, a pessoa tem a mente comprometida com uma batalha. A pessoa consegue dividir o mundo entre inimigos e aliados. Para quem vê o Senhor apenas como general, todos que são inimigos têm que ser massacrados. É inimigo da igreja, tem que morrer. Eles têm que morrer. Eles têm que ser massacrados. Por quê? Porque o meu Deus é um general de guerra. Ele é o Senhor. Essa é uma cultura bélica, irmãos. Essa é uma cultura de guerreiro. De quem olha para o Senhor e vê nele apenas um general. Para aqueles cujo Deus é juiz, vai viver na expectativa do certo e do errado, do que é justo e do que não é. Vai viver uma vida limitada com Deus. Quem olha a Deus como juiz tem dificuldade de desfrutar da misericórdia e da graça de Deus, irmãos. Acha que Deus tem que pesar a mão. Eu vou orar e Deus vai pesar a mão. Seja sincero, você já fez essa oração? Nem responda. Eu vou orar e você vai conhecer o meu Deus. Vai pesar a mão. Quem tem Deus como juiz, ora para Deus fulminar. Todas essas figuras que nós falamos, irmãos, estão na Bíblia. Mas a questão é qual imagem eu estou criando de Deus para a minha vida. Qual a imagem que eu crio de Deus? Porque a minha relação, a nossa relação com Deus é de acordo com a imagem que nós temos, a imagem que nós fazemos dele em nosso coração. Se eu tenho em Deus apenas um médico, eu corro o risco de perder um ente querido e perder a minha fé. Se eu tenho em Deus apenas um Deus provedor, se eu perco o meu emprego, eu não quero mais saber de Deus. Qual é a imagem que você tem na sua mente acerca de Deus? Esse capítulo de Lucas 24, que nós lemos, nesse capítulo, irmão, Jesus já havia morrido, ressuscitado, e agora ele está andando ao lado de 2 discípulos. E a caminhada foi longa. Uma caminhada aí de 11, 12 quilômetros. Eu até preguei umas sextas-feiras aí, uma série de mensagens sobre isso. A vida sem perda de tempo, sem perder tempo na vida. Falando exatamente sobre isso, a perda de tempo desses homens. Perderam 12 quilômetros de ida e 12 de volta. Como perde tempo na vida? Esses homens perderam tempo. Mas olha o que diz o verso 16, irmãos. É interessante. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecerem. Jesus estava ao lado deles. Uma caminhada ao lado de alguém, caminhando 12 quilômetros, é impossível não se reconhecer a pessoa que está ao lado. Mas eles não reconheceram. Os olhos desses homens estavam fechados. Estavam cerrados. E Jesus, ele faz uma pergunta profunda para aqueles homens. Verso 17. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta. Olha que visão eles tinham de Jesus. Jesus, o Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus ouviu a pior narrativa a seu respeito. Não haveria coisa pior para ele ouvir naquele momento, irmãos. O que eu penso acerca de alguém determina a minha expectativa acerca desse alguém. E o que eles esperavam de Jesus? O que ele estava esperando do Senhor? O que eu penso a respeito de alguém, irmãos, determina exatamente o que eu espero que ele seja e o que ele faça. O que eu penso acerca de alguém. Por isso que é um perigo muito grande a gente pensar algo acerca do próximo. Há problemas que às vezes acontecem na nossa vida. Às vezes eu vou falar de carro porque eu tenho carro, você também tem. A gente leva o carro num mecânico, aí vem aquele mecânico bem... E minha fuleira, aquela carazinha que você não dá nada por ele. Aí você começa a conjecturar, não é isso? Esse cara vai meter a mão no meu carro, vai fazer uma porcaria, vai deixar o motor pior, vai roubar uma peça, ele vai me cobrar caro. Aí aquele cara é o cara mais honesto do mundo e você já conjecturou, você já imaginou naquela pessoa, uma pessoa desonesta, um mau caráter. Já aconteceu isso contigo, irmão? Ou só foi comigo? Acontece conosco. A gente faz uma imagem da pessoa e é completamente oposto de tudo aquilo que nós imaginamos. Esses homens, eles tinham uma percepção completamente equivocada acerca de Jesus. Para esses homens, Jesus era um rei Davi superlativo. Não, ele vai vir, eu pensei que ele viesse com uma espada na mão, que ele viesse guerrear e combater. Eles pensavam que ele era um rei que conduziria Israel contra Roma e seria vitorioso. Não, ele vai lutar a favor de Israel. Ele lutando a favor de Israel, Israel iria recuperar a sua glória de ser uma nação para todas as nações e que estavam ofuscando pela opressão romana. Era essa a vontade deles, era isso que ele via em Jesus. Como é que pode aquele Messias, ele se dizia ser Messias? Nas entrelinhas, sabe o que aquele homem falou, irmãos? Nós fomos enganados. Ele nos enganou. Eles esperavam de Jesus um Davi, quem sabe um Moisés. Os olhos daqueles homens estavam escurecidos, irmãos. A ideia sobre Jesus era completamente equivocada. Era a mesma ideia que nós muitas vezes temos. Nós não somos diferentes desses homens. Fazemos uma imagem completamente diferente daquilo que o Senhor é. E é por isso que existe por aí a famigerada teologia da prosperidade. Porque imaginam um Jesus que não é o nosso Jesus. Desenham um Cristo que é o Cristo que só serve para arrancar dinheiro, para prover a minha necessidade humana. É esse Jesus que você vê? É assim que você vê Jesus? Esse não é Jesus. Mas pastor, Jesus não pode prover a minha necessidade financeira? Quem disse que não, irmãos? Ninguém aqui nesse altar diz que não. A pergunta que nós sempre fazemos, o teu alvo só é esse? Só? Então Jesus, ele só serve para isso? Para prover? Porque quando vem o desemprego, vem a descrença. É por isso que muitos estão aí revoltados com Deus. E a culpa não é de Deus. Porque o Senhor, ele não tem nada a ver com as minhas mazelas, ele não tem nada a ver com as suas mazelas, querido. O Senhor não tem nada a ver com o seu cheque que não tem fundo. Não, pela fé eu vou passar um cheque aqui amanhã, Deus vai cobrir. Não vai cobrir, porque ele não tem obrigação disso. Você entende, irmãos? E a gente fica desenhando um Deus, desenhando Jesus dessa forma. Os olhos daqueles homens estavam escurecidos. O que Jesus disse? Verso 25 e 27. Olha a resposta do mestre. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, olha ele se revelando,
Não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a explicar para aqueles homens. Sem fé, você não tem fé nenhuma. Por que vocês estão tristes? Estão voltando por quê? O teu lugar não é ir para Emaús, o teu lugar é lá em Jerusalém adorando. Você tem que ir para lá. Você entende, irmãos? Mas eles estavam ali, voltando para casa, entristecidos. E o Senhor, dando a palavra firme ao coração daqueles homens. A palavra foi tão tremenda, irmãos, que enquanto ele falava, o coração daqueles homens aquecia. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ou seja, o que ele está falando para aqueles homens é a verdade. Eu estou falando para você a verdade. Não é o que você imagina. Não é o que você acredita a meu respeito, mas aquilo que eu sou verdadeiramente. Você precisa abrir seus olhos espirituais, irmãos. Como aqueles homens foram abertos os olhos espirituais daqueles homens, e eles reconheceram: os nossos olhos se abriram. É Ele o Cristo. O que está faltando para você? Cair as escamas dos seus olhos e parar de fazer uma imagem de Jesus. A imagem, querido, que você fizer nessa noite, a imagem que você faz na sua vida acerca de Jesus, tudo que você imaginar dele é muito pouco sobre aquilo que ele é. O Senhor está acima das nossas imaginações. A própria palavra do Senhor, Moisés, quando foi estar com o faraó, Moisés disse para o Senhor: Senhor, eu vou no nome de quem? Eles vão acreditar em quem? No nome de quem? Eu vou no nome do juiz? Eu vou no nome do general? No nome do médico? Do libertador? Moisés, vai no nome do eu sou, porque eu sou tudo. Vai lá, Moisés, quem te mandou aqui foi o eu sou. Mas eu sou o quê? Eu sou, e ponto final. Quem é o Senhor? É o eu sou. Você entendeu? E como é que eu vou criar uma imagem do eu sou? Como criar uma imagem? Como é que eu vou criar uma imagem do Deus que diz: eu sou tudo, meu filho? Tudo. Você crê dessa forma, meus irmãos? E no verso 31, os olhos daqueles homens abrem. E agora que os olhos abriram, eles poderiam ajustar as expectativas sobre o Messias. E esse mesmo processo que aconteceu na vida desses homens precisa acontecer na sua e na minha vida. Precisa acontecer na nossa vida, irmãos. Eu estive pensando nessa palavra. Eu cheguei à conclusão de que Deus é o nome que abraça todos os nomes que nós damos a Ele. Ele é o Rei, sim, é o Senhor, sim, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Mestre, é meu Rabi, é meu Rabone, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é tudo, meu irmão. O Senhor é tudo. Você pode dizer então: Ele é lindo. Ele é lindo, irmãos. O que Ele é? Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o grande eu sou, é o que Ele declarou na sua palavra. A Bíblia nos ensina o que de fato Ele realmente é. A Bíblia nos ensina quem Ele é. E a Bíblia nos ensina quem nós somos. A Bíblia nos mostra o que Ele nos propõe. A Bíblia mostra para nós o que de fato Ele nos prometeu. O Senhor prometeu a mim e a você vida eterna em Cristo Jesus. Ele prometeu que nós teríamos a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra o que nós devemos a Ele. E a Bíblia nos mostra o que Ele espera de nós. Por isso nós podemos entender
quando o Senhor diz lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 4, ele diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque ele diz, sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você quer conhecer a imagem de Deus? Olha para Jesus. Ele é a imagem do Deus vivo. Que imagem você quer criar? Eu quero criar a imagem de Deus, Jesus. Ele deixou registrado em Colossenses, do capítulo 1, verso 13 e 15. Olha o que ele deixou aí. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem de Deus. Em Jesus habita a plenitude da divindade. Se quiser saber como Deus é, meu irmão, olhe para Jesus. Olhe para a Bíblia. Como é Deus? Olha para Jesus. Como é que é o caráter de Deus? Olha para Jesus. Nós começamos a entender Deus quando nós entendemos Jesus. Quando você olha para a palavra e vê quem verdadeiramente o Senhor é. Ele é aquele que cura, que salva e liberta. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos. É tão simples de entender, irmãos. Mas quantas vezes nós somos acompanhados por Jesus na nossa trajetória, às vezes passando por determinados problemas na vida, o Senhor está conosco, está ao nosso lado, a gente nem percebe que o Senhor está presente na nossa vida. Porque se nós percebêssemos que Deus está presente, que o Senhor está presente na nossa vida, nós não nos desesperaríamos tanto em meio a tantas atrocidades. Nós não iríamos ficar tão desesperados. Eu vi uma cena que eu acho que chocou o mundo inteiro. Eu não sei de que igreja, não foi revelado, mas aqueles homens que foram mortos, né, com facão, e diziam que eram cristãos que estavam ali, que estavam sendo mortos. Mas eu fico pensando, meu Deus, aqueles homens estavam ali sendo mortos, confiantes no Deus que salva. Eu não sei quem eram aqueles homens, mas eu fico pensando, será que eu e você teríamos aquela condição? Será que nós iríamos ficar ali de joelhos esperando a morte, na certeza de que aquele que crê no Senhor, ainda que morto, viverá? Será que seria essa a nossa fé? Ou estaríamos ali pensando, Senhor, Tu és o meu general, manda fogo agora, manda anjo com espada na mão e mata todos eles. Seria essa a nossa oração? Qual seria a nossa oração naquele momento? Segue esses homens, Senhor. Segue esses homens. Ou você estaria apenas de joelho pensando, Senhor, eu te entrego o meu espírito. Eu sei para onde vou. Eu sei em quem tenho crido. Porque eu conheço a Tua palavra. Eu conheço o Senhor da palavra. E eu conheço a palavra do Senhor. Eu tenho plena convicção, Senhor, para onde vou. Será que seria essa a nossa oração? Deus não é alguém que eu chame e Ele vem de lá, irmãos. Deus está. Mas muitas vezes nós imaginamos assim. Venha Espírito Santo. Já ouviu essa oração? Venha Espírito Santo. Como é que vem se Ele habita? Ele não vem, Ele habita, irmãos. Então a gente não conhece muito quem é Deus, até nas nossas orações.
Eu vou hoje ao culto da busca do Espírito Santo. Já ouviu essa bobagem? Já ouviu? A Bíblia diz que ele habita em nós. Certa vez, pastor, eu estava no seminário, eu era seminarista. Eu fui seminarista, pastor, eu estudei também. Eu fui seminarista. Aí estava lá no seminário estudando. Aí vamos orar. Aí está lá orando. Aí a oração muito boa, né? Eu vou até falar o nome dos irmãos, a oração de assembleana é boa, né? Deus Todo-Poderoso, aí tu sente os negócios e tal, senti os negócios. Hoje não sinto mais não, que eu estou na nova vida, hoje fui curado, pastor. Aí daqui a pouco, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Acabou a oração, eu falei, ô irmão, podia ter parado de orar, porque desde a hora que eu cheguei, o Espírito Santo estava aqui. Não precisava ter orado assim. Entende? Porque a gente às vezes ora dessa maneira, vem aonde, irmão? É falta de conhecimento de quem é Deus, de quem você é. Nós somos morada dele. Ele habita em nós. Você pode dizer amém a isso, irmão? Ele habita em você. Deus habita em nós. Ele nos capacita a agir no nome dele. Deus disse exatamente isso a Adão. Adão, enchei a terra, multiplicai e dominai a criação. Fico pensando, sozinho, Adão não iria conseguir, irmãos. Jesus, ele sabia que não poderia agir sozinho não. O Espírito Santo estava sobre ele. A palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 4, verso 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Achou aí, irmão? Se não achou, vem aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que o quê? Que acabais de ouvir. Jesus era dependente do Espírito Santo, como eu e você somos dependentes dele. Nós, como igreja do Senhor, dependemos do Espírito Santo. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, verso 8, diz a palavra do Senhor assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que será ser testemunha de Jesus, irmãos? Ser testemunha de Jesus é reproduzir o que Jesus é e fazer o que Jesus faz. Isso é ser testemunha de Jesus. É ser exatamente igual a ele. Testemunhar, eu vou fazer exatamente como ele faz. Nós passamos da infância para a maturidade quando nós temos a fé de Jesus. E o que é ter a fé de Jesus? Quando nós sabemos que o Espírito Santo está sobre nós. Que tudo que eu faço, tudo que você faz é dependente do Espírito Santo. Quando nós sabemos que a razão da nossa vida é fazer a vontade do Pai. Quando tudo que nós fazemos é para a glória do Pai. A tua vida, ela é para a glória do Pai. Assim como foi a vida de Jesus, para a glória do Pai. Eu comecei essa mensagem falando sobre o tema dela, ser grande. Porque gente pequena, irmãos, tem fé em Jesus, mas gente grande tem a fé de Jesus. Gente pequena, ela pede para Deus fazer. Gente grande faz. Gente pequena pede para Deus ir, mas gente grande, ele vai. Gente grande entende que Deus age através de você. Assim é gente grande, que conhece Deus, sabe exatamente quem Ele é. Isso é ser grande. Eu quero terminar essa palavra lendo com você Lucas 24, 31. Diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram.
Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu fico perguntando, irmãos, para onde foi Jesus? Ele desapareceu. Quando as escamas dos olhos caíram, aqueles homens passaram a enxergar. Eles ali estavam amadurecidos. Gente madura sabe exatamente para onde o Senhor foi. Sabe para onde ele foi, irmãos? Ele habita em você. Ele habita em nós. Por isso que Paulo, ele diz com toda a propriedade: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para onde foi Jesus? Quando as escamas caíram, o Senhor estava nele. Você entende isso, irmão? Você quer descrever a imagem do Senhor? Quer saber quem Ele verdadeiramente é? Gente grande sabe que Jesus habita em nós, através do Espírito Santo. E aí eu termino com esse verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com ele. Sabe para onde eles foram? Para o lugar de adoração. Quando as escamas dos olhos caem, quando nós amadurecemos, o que resta para nós, irmãos, é a adoração. O que nós precisamos fazer é somente adorar. Adorar ao Senhor. Se eu sei quem Ele é, eu adoro. Mesmo que eu ore: Senhor, eu preciso da cura, mesmo que eu não seja curado, eu vou adorar o Senhor. Se eu sei quem Ele é, as coisas não estão indo muito bem, mas eu sei quem Ele é. Eu sei que o meu Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o eu sou. Saber quem Ele é, irmãos, não há nada que nos abale quando nós sabemos quem Ele é. Agora esses homens estavam vivendo como gente grande. E o que aconteceu lá em Emaús, eu creio que é necessário acontecer na sua vida. Você amadurecer, crescer e saber verdadeiramente quem Ele é e quem você é. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o eu sou. E nós somos o seu povo. Se Ele é o Senhor, quem dá ordem é Ele. Se eu sei quem Ele é, eu não vou ficar triste em meio às circunstâncias. Mas você quer ver, só para fechar, a pessoa às vezes é tão infantil. Vamos só dar um exemplo. Vou fazer a festa da minha filha num sítio. Aí eu vou orar: Senhor, Tu sabe, a gente começa assim: Tu sabes o quanto teu servo gastou. Eu vou fazer a festa no sítio, Senhor. Senhor, não pode chover. Não é essa oração? Eu lhe pergunto: e se chover? Aonde fica Deus? Senhor, mas aonde tu estavas, Senhor, que choveu? Aí Ele responde para mim e para você: eu sou. Eu sou. Eu sou tudo. E você, meu servo, é totalmente dependente de mim. Com chuva, sem chuva, com dor ou sem dor, com saúde ou sem saúde, com emprego ou desemprego, com dinheiro ou Durango Kid, Ele é o Senhor. E a Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Para mim e para você, só resta o amém e as palmas a Ele. Que seja dada a honra, a glória e o louvor ao nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso.